Olá, eu sou a professora Luciane Pires e o assunto da aula de hoje são os efeitos do exercício físico sobre a bioquímica do sangue. Existem diversos marcadores bioquímicos que podem ser avaliados a nível plasmático quando a gente pensa em exercício físico. E para hoje, vamos focar principalmente nas modificações hematológicas, a influência do exercício físico no perfil lipídico e a relação dos níveis de lactato plasmático e intensidade e duração do exercício físico. Eu sei que existem diversos outros marcadores, principalmente hormonais, que frequentemente são associados à prática de exercício. Entretanto, esses marcadores serão abordados no tópico de endocrinologia. Um dos exames mais comuns é o hemograma ou hemograma completo. É um tipo de exame de sangue que avalia as células que compõem o tecido sanguíneo. Em geral, ele é dividido entre série vermelha e série branca, né? Aqui a série vermelha envolvida em vermelho, incluindo glóbulos vermelhos, e aqui envolvida nesse quadro azul, os glóbulos brancos e plaquetas. Esse exame ele identifica a quantidade, o formato e o tamanho dessas células. Nessa imagem, ao lado, a gente vê, após a centrifugação, o volume de plasma, em torno de 58%, a parte ali indicada como leucócitos, né, referente à série branca, em torno menor do que 1%, e aqui o volume de eritrócitos, né, amontoados aqui, nessa parte mais ao fim do slide, que compõe em torno de 42% de uma alíquota de sangue. As hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são as células responsáveis por transportar oxigênio para todos os tecidos corporais. Elas se movem através dos vasos da corrente sanguínea e podem ser quantificadas através do hemograma. A função de transporte gasoso das hemácias ocorre graças à presença, né, no citoplasma dessa célula de uma molécula chamada hemoglobina. Esta proteína é formada por 4 subunidades por uma cadeia proteica associada a um grupo M que possui ferro na sua estrutura, e é devido à presença desse ferro que ela assume a coloração vermelha. Essas hemácias elas não possuem núcleo nem DNA em seu interior. O oxigênio proveniente da respiração nos pulmões se difunde no sangue através dos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares, e a hemoglobina ela possui alta afinidade por oxigênio, se ligando rapidamente a esta molécula de maneira reversível. As hemácias possuem uma membrana celular maleável, repleta de lipídios e proteínas, o que as faz muito suscetível a deformações. E isso é essencial, já que algumas vezes essas hemácias possuem um diâmetro maior do que os capilares do nosso corpo. Então, conforme elas se movem na corrente sanguínea, esse oxigênio, né, ligado a ela é liberado para os tecidos, o que ocorre nos capilares, carregando consigo o gás carbônico que será liberado no pulmão. Então, a troca acontece dessa forma. O processo de produção das hemácias é um pouco demorado e ela possui uma meia-vida relativamente longa, de aproximadamente 120 dias. Né? Elas são constantemente produzidas pela medula óssea, e esse processo, né, que gera novas hemácias é chamado de eritropoiese. Nesse período, as células tronco multipotentes, lá na medula, se convertem em glóbulos vermelhos maduros, que têm uma sobrevida média de 120 dias no sangue. Depois desse período, elas sofrem o que a gente chama de morte celular programada, né, e finaliza em sua membrana moléculas que são reconhecidas por proteínas chamadas macrófagos presentes no fígado, baço e linfonodos.
essa taxa de morte programada, ela, em geral, ela é constante e similar em indivíduos saudáveis, e populações que vivem em grandes altitudes possuem uma maior quantidade de hemácias no sangue, né? Uma vez que esses locais eles têm o ar mais rarefeito, contendo menos moléculas de oxigênio por volume. E essa adaptação também pode ocorrer em pessoas que morem no nível do mar e que se deslocam para locais mais altos. A produção de hemácia, também chamada de eritropoiese, ela é regulada por um hormônio produzido pelos rins, a eritropoetina. A eritropoiese no indivíduo adulto acontece principalmente na medula óssea, né? E esse hormônio, a eritropoetina, é quimicamente uma glicoproteína e é um principal fator regulador da produção de glóbulos vermelhos, os eritrócitos. Essa eritropoetina, né, ela também é produzida em menor quantidade no fígado e circula livremente no sangue. A hipóxia, né, a redução da pressão de O2, deficiente oxigenação sanguínea, é o principal estímulo para a produção da eritropoetina. A hipóxia, qualquer que seja sua causa, como por exemplo uma insuficiência respiratória, cardíaca ou as anemias, né, entre outras causas também, ela é detectada por um sensor de oxigênio em células renais, que como resposta aumenta a produção de eritropoetina, que é a nível da medula óssea estimula a síntese e diferenciação de eritroblastos. Essas células, os eritroblastos, eles sofrem um processo de multiplicação e diferenciação complexo na medula óssea até atingirem o seu estado definitivo de maturação, quando estão sob a forma de eritrócitos, né? Os eritrócitos são basicamente células com a função de transporte de hemoglobina, uma proteína complexa que possui no seu interior um anel bioquímico fechado, né, o grupamento M, onde existe onde se encontra um átomo de ferro, conforme a gente já descreveu anteriormente, e ela pode assumir uma forma oxidada ou reduzida, como veremos a seguir. O exercício físico é um importante regulador do sistema eritrocitário, ajudando a eliminar eritrócitos mais velhos e alterados e estimulando a produção e rejuvenescimento dos elementos circulantes. Após a realização de uma atividade, de um exercício físico, principalmente intenso, ocorre o aumento da eritropoiese, já que há um estímulo para o aumento do sangue periférico e do número de eritrócitos jovens e de reticulócitos. As catecolaminas, pautado no slide anterior, têm um efeito liberador de reticulócitos sobre a medula óssea. E as modificações de pressão na medula, exercidas pelas contrações musculares, também ajudam nesse processo de liberação. Além disso, o treinamento físico intenso gera teoricamente uma maior demanda de ferro, já que há uma perda de ferro pelo suor, uma possível perda de hemoglobina na urina, por destruição de hemácias com o aumento da temperatura, da atividade funcional do baço e da velocidade da circulação, assim como pelo abalo nos rins e pelos politraumatismos mecânicos ocasionados pelo contato dos pés na superfície onde estão sendo realizadas as corridas, chamado de hemólise por batida dos pés. Também é possível ocorrer sangramento intestinal em corridas de longa distância, fato que independe de sexo, idade ou tempo de desempenho. Desta forma, o treinamento extenuante pode gerar maior necessidade de ferro, o que causaria, ou que pode causar um esgotamento das reservas,
quando a síntese de hemoglobina é reduzida ou há uma redução dos compostos que contêm ferro. Um dos problemas ocasionados por exercícios intensos de longa duração e predominantemente aeróbios é o que chamamos de anemia esportiva, ou pseudoanemia dilucional ou falsa anemia. Ela acontece porque com a execução desse tipo de exercício físico há um aumento no volume plasmático. E esse aumento de volume plasmático promove a diluição das hemácias, da hemoglobina, causando uma redução na concentração dessas partículas nas fases iniciais do treinamento. Entretanto, em seguida, elas retornam aos valores pré-treinamento. Vários dias de treinamento elevam o volume plasmático em 20%, enquanto o volume total de hemácias permanece o mesmo, assim como a hemoglobina total. É uma vantagem porque a capacidade aeróbia e o desempenho são aprimorados. Outra alteração ocasionada pelo treinamento físico intenso eu chamo de desvio para a direita. A saturação de óxihemoglobina arterial está relacionada com a pressão parcial de O2, Então, a PO2 com 50% de saturação é normalmente em torno de 27 mg de mercúrio. O treinamento físico intenso, ele aumenta a 2, 3 de fósforo glicerato eritrocitário, e essa substância fragiliza a ligação oxihemoglobina, permitindo que o oxigênio ligado saia com menor pressão exercida. Então, há uma queda de pH intra-eritrocitário e isso reduz o estímulo sobre a medula óssea, desacelerando a eritropoiese. Aqui é um exemplo da curva de dissociação da oxihemoglobina e a gente vê ali o desvio à direita, quando a curva é desviada para a direita por aumento na concentração de íons de hidrogênio, aumento de 2, 3 de fosfoglicerato do eritrócito, elevação de temperatura e aumento da pressão parcial de dióxido de carbono. Então, altas temperaturas, tempo e intensidade de exercício físico, posição ortostática e estado de hidratação são capazes de modular hemoconcentração e hemodiluição induzida pelo exercício físico. E a capacidade de transporte de O2 pelo sangue, ela pode ser modificada pela desidratação, por catecolaminas e pela duração do exercício físico. Nosso segundo tópico da aula é perfil lipídico plasmático e a influência do exercício. Então, os lipídios em geral são partículas que não se dissolvem em água. Os lipídios que possuem partículas hidrofílicas e hidrofóbicas em geral, eles possuem boa dissolução em água e formam as micelas. A maioria dos ácidos graxos, eles se associam à albumina, uma proteína carreadora, e dessa forma eles conseguem circular a nível plasmático, mas existe uma pequena parte que se associa a lipoproteínas para ser transportada. E o que são essas lipoproteínas? São aglomerados de lipídios anfipáticos, colesterol, triglicerídeo, ácidos graxos e um grupo de proteínas especiais chamadas de apolipoproteínas. Essas lipoproteínas, elas são classificadas em 5 tipos e essa classificação, ela se dá de acordo com a sua composição de lipídios e de apolipoproteínas. Por
porque é exatamente essa composição que confere a essas lipoproteínas o seu tamanho e a sua densidade. Então, no slide, a gente vê os 5 tipos de lipoproteínas descritos. Nessa figura, a gente vê uma estrutura de uma lipoproteína plasmática com seus aglomerados de fosfolipídios, colesterol, glicerídeo e as apolipoproteínas ancoradas na superfície da membrana. Nessa tabela, a gente visualiza o local de síntese preferencial de cada lipoproteína e a sua composição, seu percentual de proteínas, lipídios totais, triglicerídeos, colesterol e fosfolipídios. Essa outra tabela descreve os valores referentes estabelecidos pela Diretriz Brasileira de Lipidemia e Prevenção à Aterosclerose de 2017, publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e aí estão descritos os valores de referência a nível plasmático, que chamamos de perfil lipídio. Então, valores de colesterol total, HDL colesterol, triglicerídeos, LDL e não HDL, para indivíduos adultos maiores de 20 anos. No slide anterior, eu coloquei que essa diretriz era uma diretriz sugerindo valores de perfil lipídico a nível plasmático para prevenção de aterosclerose. O que é a aterosclerose? É um processo patológico, crônico e sistêmico, caracterizado por uma resposta inflamatória e fibroproliferativa da parede arterial. Esse processo promove o entupimento do vaso sanguíneo, e a gente vai ver nos próximos slides como essa resposta inflamatória acontece. Então aqui a gente tem um exemplo ali, inicialmente sinalizado como letra A, de uma parede arterial normal, com células endoteliais na parte mais interna, tecido conectivo, elástico e células de músculos liso, externamente, e já ali definido como letra B, um exemplo de uma estria gordurosa, que pode ser ocasionado por predisposição genética, mas principalmente os estudos demonstram que a causa ambiental é um dos principais fatores da formação de placas de ateroma, inicialmente iniciada por estrias gordurosas. Então, hábitos alimentares inadequados, com um elevado consumo de alimentos ricos em colesterol e em gordura saturada, e o sedentarismo favorecem a formação de estrias gordurosas que podem evoluir para placas de ateroma e aterosclerose. Então, essa estria gordurosa ela é iniciada com o acúmulo de colesterol LDL, de baixa densidade, entre o endotélio e o tecido conectivo. Esse LDL ele é oxidado, os macrófagos englobam o colesterol e tornam essas células espumosas, elas passam a adquirir o nome de células espumosas após esse englobamento do macrófago. As células do músculo liso, atraídas pelas citocinas dos macrófagos, iniciam sua divisão e a captação do colesterol. Citocinas são proteínas inflamatórias produzidas por essas partículas
essas células, né, de defesa chamada macrófago. Então aqui nesse slide a gente vê o desenvolvimento da placa aterosclerótica, sinalizado como letra C, né, a placa fibrosa estável, onde o núcleo lipídico acumula-se abaixo do endotélio e começa a ser formado um tecido cicatricial fibroso. As células do músculo liso começam a se dividir, aumentando a íntima, né, arterial, a espessura da íntima arterial, e placas calcificadas são formadas e depositadas nesse interior. Os próprios macrófagos podem liberar enzimas, né, que dissolvem o colágeno e convertem essa placa estável em uma placa instável. E quando ela adquire a posição de placa instável, elas liberam as plaquetas e essas são ativadas e inicia a formação de coágulos sanguíneos. O coágulo sanguíneo gerado, ele pode viajar pelos vasos, né, e obstruir algum vaso de menor calibre. E como é que o exercício ele pode modificar esse processo? Então, parece que o exercício físico tem uma potente ação sobre a modificação das lipoproteínas e do colesterol e triglicerídeo a nível plasmático, aumentando as lipoproteínas de alta densidade, reduzindo as lipoproteínas de baixa densidade, os triglicerídeos e o colesterol. Esse processo favorece a redução, né, ou a inibição da formação de placa de ateroma. Esses efeitos verificados a nível plasmático, né, de modificações do perfil lipídico, imposto pela prática de exercício físico, em parte deve-se pela natural redução da massa corporal, pela perda de gordura corporal com a redução do sedentarismo e aumento da atividade, e pelo aumento de 3 enzimas: a lipase lipoproteica, a lecitina colesterol aciltransferase e a lipase hepática. Nesse slide tem um descritivo da ação metabólica dessas 3 enzimas e eu destaco a ação da lecitina colesterol aciltransferase. Ela é a enzima presente na lipoproteína de alta densidade, a HDL, que participa do transporte do colesterol dos tecidos extrahepáticos para o fígado, o chamado transporte reverso do colesterol. Dessa forma, a lecitina colesterol aciltransferase diminui a quantidade de colesterol no sangue e colesterol celular livre. Nesse slide a gente tem o esquema metabólico, né, da ação da lecitina colesterol aciltransferase, e ali a formação da molécula da lipoproteína HDL, né, de alta densidade. Essa lipoproteína ela é rica em apolipoproteína 1, e aí a gente vê o transporte reverso de colesterol acontecendo. Esse slide ele descreve o papel aterogênico do LDL e anti-aterogênico do HDL. A LDL, né, a lipoproteína de baixa densidade, é a principal lipoproteína plasmática transportadora de colesterol.
Ela atravessa o endotélio sem necessidade de transportador por endocitose e, ao aumentar no interior das células endoteliais, induz maior consumo de óxido nítrico e acentuada produção de radicais livres. Na íntima são aprisionadas por fibras e fibrilas secretadas por células parietais, onde são reconhecidas por macrófagos. Entretanto, essas lipoproteínas captadas na íntima subendotelial podem ser modificadas por oxidantes ou enzimas derivadas das células endoteliais, monócitos ou células do músculo liso, produzindo a LDL oxidada, que consiste num aglomerado de componentes pró-oxidantes. A partícula passa a ser reconhecida por macrófagos que não possuem controle de feedback negativo, mantendo uma contínua internalização de LDL oxidado, levando mais rapidamente ao ateroma. Esta internalização de LDL oxidado torna mais suscetível à agregação e à formação de células espumosas. O efeito anti-aterogênico do HDL, ele se dá, sobretudo, devido à sua propriedade de transportar lipídios, principalmente os ésteres de colesterol. Ele transporta esses ésteres de colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, e esse mecanismo é o que a gente descreveu anteriormente, conhecido como o transporte reverso do colesterol. E o nosso último tópico dessa aula, o efeito do exercício físico sobre os níveis de lactato. Lactato é a forma ionizada do ácido lático, produzido principalmente pelos músculos, glóbulos vermelhos, células cerebrais, durante a produção de energia anaeróbia. Em condições normais, a concentração de lactato no sangue humano é reduzida. Então, aqui na nossa figura, a gente vê do lado esquerdo, uma sequência de reações relacionada ao processo de glicólise, a obtenção de energia na presença de O2, utilizando o ciclo de Krebs, e na ausência de O2, as nossas vias metabólicas recorrem à obtenção de energia a partir do piruvato e, como produto, é gerado o lactato. E de que forma o exercício físico intenso interfere na formação do lactato? Então, durante o exercício físico intenso, ocorre a inibição da enzima hexoquinase, responsável pela conversão de glicose em glicose 6-fosfato, limitando o influxo e a fosforilação da glicose no citosol do miócito, conforme a figura representativa da cascata glicolítica aqui no slide. Além disso, as enzimas glicogênio fosfatase e fosfofrutaquinase, que controlam a degradação de glicogênio em glicose, são inibidas devido à redução do conteúdo proteico intracelular. Parece que menor utilização da captação da glicose, quando o exercício atinge intensidades supraliminares, contribuindo para o aumento da glicemia e observação do limiar glicêmico, e especialmente o limiar de lactato. Então, atividades mais intensas produzem um maior fluxo de hidrogênios em excesso para o piruvato, e com isso a concentração de lactato sobe rapidamente no músculo ativo e no sangue. Então, aqui, conforme essa equação, a gente pode ver que ela é reversível e controlada pela enzima LDH, lactato desidrogenase. Durante a recuperação,
os hidrogênios em excesso existentes no lactato são oxidados para que seja formada novamente uma molécula de piruvato. Nessa figura, a gente vê um exemplo de uma reação de oxirredução, né? Oxidação-redução. Durante um exercício progressivamente mais extenuante, quando o aporte ou a utilização de oxigênio vai ficando insuficiente, algum piruvato formado no metabolismo energético ganha 2 hidrogênios e ele acaba sendo reduzido a um novo composto, o lactato. Na recuperação, quando o aporte de oxigênio passa a ser o suficiente, o lactato perde os 2 hidrogênios e acaba sendo oxidado novamente a piruvato. Por isso que eu disse no slide anterior que era uma reação reversível, acelerada pela enzima lactato desidrogenase. E aqui nesse slide a gente vê como esses níveis de lactato eles são variáveis de acordo com a intensidade e duração do exercício. Do ponto de vista conceitual, o limiar de lactato representa um nível de exercício em que a hipóxia tecidual desencadeia um desequilíbrio entre a formação de lactato e a sua eliminação, com aumento subsequente na concentração sanguínea de lactato. E a mensuração do limiar de lactato desempenha 3 funções importantes: proporcionar um indicador sensível do estado de treinamento aeróbio, prever um desempenho de endurance, frequentemente com exatidão 2 vezes maior que o O2 máximo, o VO2 máximo, e estabelecer uma intensidade efetiva do treinamento relacionado com a dinâmica metabólica aeróbia dos músculos ativos. Então, existem diferentes indicadores de limiar de lactato, a concentração sanguínea fixa de lactato, linear ventilatório, ou lactato sanguíneo em resposta ao do VO2 ao exercício, e todos são importantes como um indicador sensível do estado de treinamento aeróbico. Então, fica claro que as variações climatológicas no exercício físico elas são influenciadas por diversos fatores externos, como hidratação, nutrição, tipo de exercício, estado de treinamento, a temperatura do ambiente, mas conhecendo esses marcadores bioquímicos, pode ser gerenciado por nós essas modificações e pode nos informar ou predizer um estado de treinamento desse